Olá, sou o Dr. Matheus Feitosa, presidente do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia aqui do Ceará e sou cardiologista clínico intervencionista e tenho a honra de apresentar esse podcast com um tema bastante quente que vai ajudar bastante nossos colegas cardiologistas, né, que aqui estão, todos cardiologistas, conversa de cardiologista para cardiologista, mas também para médicos, independente da especialidade, que lidam com pacientes, para os pacientes em termos de educação de saúde cardiovascular. E o tema é infarto no paciente jovem, do diagnóstico à prevenção. Todo mundo vai ter um caso desse no consultório, na prática clínica, e hoje eu vou apresentar não só colegas mais amigos, como o Dr. Elton Castro, médico assistente do Departamento de Emergência do Hospital de Messejana, coordenador dos médicos da emergência, o Dr. Jaime Pessoa, cardiologista, ecocardiografista, especialista em aterosclerose, ecocardiografista, e a doutora Isadora Sucupira, mestra, né, pela Universidade Estadual do Ceará e professora do curso de medicina da Uninter. Então, hoje eu vou passar mais ou menos os temas, vocês vão ver que são muitos temas, a gente vai ter uma hora para discutir aqui sobre temas quentes, né, que envolvem direto e indiretamente esse tema, como as etiologias do infarto em pacientes jovens, como o que fazer para prevenir, que é o que a gente quer, na verdade, no nosso dia a dia, outras causas além de aterosclerose, né, outras causas menos óbvias e óbvias também, a questão do estilo de vida, né? A gente às vezes fala no consultório, mas é algo bem vago. A gente vai entrar em detalhes com estudos baseados em evidências. As últimas mudanças nas diretrizes, nós tivemos muitas atualizações, como todos sabem, não só aqui da SBC lançando mais de 5 guidelines, mas das principais sociedades, tanto americanas como europeias. As mudanças que tivemos, né, nos controles dos fatores de risco tradicionais e dos emergentes, dilemas dos consultórios, como os biomarcadores que estão ganhando espaço no dia a dia, a lipoproteinazinha, score de cálcio coronariano, aspectos de angiotomografia de coronárias, ApoB, PCR ultrassensível, genética, quando solicitar, para quem solicitar. Então vejam que vai ser uma conversa bastante produtiva. E sem a gente perder tempo, eu queria dar o espaço, abrir a nossa discussão sobre o estilo de vida, é, falando que 70, 80% das doenças crônicas são causadas por um estilo de vida não saudável, mas isso é muito genérico. Eu queria que o Dr. Castro entrasse em detalhes acerca de que seria um estilo de vida saudável e suas vantagens na saúde como um todo. Meu querido Matheus Feitosa, quando a gente fala em estilo de vida, a gente fala em escolhas. Estilo de vida nada mais é do que hábitos, né? É a escolha que o paciente ou a pessoa faz todos os dias ali e é isso que vai determinar boa parte das suas complicações e como vai evoluir a sua saúde, né? Aquele check-up, aqueles exames que a gente faz, isso é necessário, é fundamental, tá balizado pelas diretrizes, né? Mas o check-up, eu costumo dizer para o paciente que ele exclui doença, mas o estilo de vida é o que fomenta a saúde, né? E aí, cada vez mais, a ideia é trabalhar estilo de vida com o paciente, no sentido de que ele entenda os pilares fundamentais do estilo de vida, né? A gente tem o quê? Nós temos atividade física, pilar fundamental, eu diria que grande parte da prevenção, ela não passa, ela mergulha na atividade física, né? Nós temos controle de ansiedade e depressão, alimentação, controle do peso, sono, quão importante é a questão do pilar sono. Associado também temos, que mais? Ajuda aí. Vamos ajudar. Tóxicos, tóxicos e conexões. Né? São 6 pilares fundamentais, tóxicos e conexões. Né? Mas quando a gente olha mais para a atividade física, você vê que esse pilar ele interfere, todos estão interconectados, né? Mas o pilar da atividade física ele interfere de forma muito sinérgica com todos os outros. Né? E é isso que a gente tem que bater de fato, né? Como a diretriz orienta, 150 minutos de atividade moderada semana, 75 minutos de atividade intensa semana, né? Seriam aí equivalentes pela OMS, mas a atividade física de uma maneira muito sinérgica vai otimizar a latência de sono, reduzir a latência, otimizar qualidade de sono. Vai reduzir que se eu durmo melhor, né, eu tenho tendência a ter mais energia, mais disposição. Então, é mais atividade física, menos obesidade, menos sedentarismo. Controle direto de ansiedade, depressão,
né? E isso faz um ciclo virtuoso. Atividade física dentro, além do controle biopsicossocial, porque a atividade física, além de estar organizando toda a parte orgânica, otimizando, faz um controle biopsicossocial. Então, o paciente que tem uma boa prática de atividade física tem uma menor tendência a fumar. Ele tem uma melhor tendência, uma maior tendência a se alimentar bem, né? Então, costumo dizer e bater muito forte na questão da atividade física como um dos pilares centrais na prevenção de doenças cardiovasculares. E tem uma questão bem interessante que há estudo que compara a atividade física com o efeito de antidepressivos em pacientes com ansiedade e depressão de leve a moderada. Então, assim, não tem diferença estatística. Você pode utilizar realmente como pilar do tratamento e é efetivo. Eficiência comparável, Comprovada. né? E comparável. Agora, Cássio, tirou uma dúvida, porque você falou de conexões, e são conexões sociais do ponto de vista benéfico, ou são conexões que a gente vê no dia a dia de hiperconectividade, excesso de tela, alguma coisa? Você tem lido alguma coisa sobre isso? Excelente, mestre, excelente. E aí, quando as diretrizes, né, de estilo de vida, revista brasileira, coloca conexões de uma forma mais ampla, mas quão amplo seria? Conexões sociais, conexões naturais e conexões religiosas, né? Religiosidade, espiritualidade, não necessariamente uma religião. São essas três conexões, né, que entram aí nesse pilar. Mas quando a gente olha para hiperconectividade, aí a gente já entra numa sociedade que é até fácil da gente entender, né? Eu costumo dizer que nós vivemos em uma sociedade tóxica. A nossa sociedade está intoxicada. Está intoxicada por vários fatores. Um deles é os anabolizantes. Já vão entrar, tá, pessoal? Já vou entrar nos temas aí e a gente vai, né? Não precisa entrar neles agora, mas a gente vai devagarzinho batendo bola. Intoxicada por anabolizantes. Nós vivemos em uma sociedade intoxicada por telas. Aí, mestre Jaime, a sua pergunta, ela entra aqui de forma muito, muito certeira, né? Por telas. Nós temos uma sociedade intoxicada pelo consumo de ultraprocessados. Excessivo. Temos uma sociedade intoxicada pelo consumo de energéticos e estimulantes. Café, energéticos, taurina, pré-treino. Né? Tudo junto. Tudo junto e misturado. Quantos casos a gente não pega em consultório, em enfermaria, que essa casuística tem aumentado progressivamente, né? Então, telas, Jaimezão, é de fato um problema. Falar em consultório, a gente vê muito isso, né? Esse doutor, mas ele não sentia nada, né? Ele teve, às vezes, até nas redes sociais, até na imprensa, mas não sentia nada, praticava atividade física, mas o hábito, como é que era? Era pré-treino, era taurina para ficar acordado, café, uso de anabolizante. E acabou que o paciente tem um evento súbito com esse pano de fundo e não é sintomático, mas tem um evento agudo e infelizmente acaba evoluindo para morte súbita. E os exames estão bons, né? Sim, os exames bons, mas a base, o estilo de vida dele muito ruim, né? Muito fragilizado. E aqui eu reforço a importância da multidisciplinaridade, né? Às vezes, essa informação de quantos minutos o paciente tem que fazer, às vezes é um pouco genérica, e às vezes é importante que a gente especifique. É importante que a gente tenha o educador físico, o fisioterapeuta, ou o professor de uma atividade física guiada para que a gente otimize esses resultados com o mínimo de lesão. E o que a gente sempre tem que falar com o paciente é que ele tem que ter prazer, né, naquela atividade física, principalmente no cardio. Porque a gente fala, né, de atividade aeróbica, né, que aí existem N opções, desde dança, natação, triatlon, corrida, mas a gente fala aquilo que, gostando ou não gostando, você também tem que fazer, que é o exercício resistido, né, que sempre perguntam pra gente, né, o que é melhor, doutor, se eu tiver que escolher, né, cara? Essa Você pergunta gosta é maravilhosa, né, você cara? gosta dessa pergunta? Essa pergunta é maravilhosa. É os dois. Você não pode ficar em cima do muro. Os estudos já mostram que você tem que construir a massa muscular e, óbvio, aumentar o gasto energético e reduzir o seu ganho para você manter aquele peso, não só o peso em si, mas uma composição saudável com massa magra que lá no seu vai reduzir demência, você vai ser um idoso. A gente está falando do jovem, mas a gente pensa na construção do eu do futuro, como você bem falou, de longevidade. E isso a gente vai gastar muito tempo do podcast porque é o desafio do colega que está aí assistindo esse podcast. Né? Porque você passar uma medicação, você dar uma canetada é muito fácil. Agora você vê o que influencia
nele usar aquela medicação, ele tem que saber por que que ele está usando aquilo. Muitas dessas medicações, principalmente na prevenção primária, no doente jovem que não sente nada, você vai ter ganhos ao longo de décadas. Não é que ele vai infartar amanhã, Sim. são riscos relativos de eventos muito baixos. Sim. A gente está jogando no eu lá do futuro. Sim. E se ele não entende que aquela estatina, aquela intervenção, qualquer que seja aquele antihipertensivo, vai prevenir o eu do futuro, às vezes ele não adere. Se ele está com um transtorno de ansiedade, depressão, ele vai ter uma aderência prejudicada, né? Se ele tem uma condição socioeconômica, ele talvez não tenha acesso aos tratamentos on top que a gente tem acesso. E isso eu achei interessante, a sociedade americana, das últimas diretrizes, todas, né? Hipertensão, epidemia, que os determinantes sociais de saúde. Então, o paciente que ele tem uma classe econômica mais desfavorecida, ele tem pior prognóstico. Cara, Pior prognóstico. Ele não tem um acesso ao serviço de saúde, né? a subjetividade virou objetiva, E né, isso, mestre? a sua objetividade virou objetiva. E eles estão olhando além dos muros, né? Eles estão olhando para o exato. mundo todo. É assim que a gente está vendo. Então, assim, atividade, né, física, eu acho que tem a questão dos passos, que eu acho importante a gente reforçar. Hoje em dia todo mundo tem seu smartwatch. Tem qual o número ideal, né? Aí tem muitos estudos, né? Alguém quer comentar sobre essa questão da quantidade de passos por dia, que é uma meta que eu acho que é bom para o paciente ir se guiando, né? Com certeza, com certeza. Mestre, até 2022, a nossa meta era em 10 mil passos. Ok. E aí, em 2025, ano passado, saiu um estudo no The Lancet, cravando 7 mil passos com benefício cardiovascular. Ok. 7 mil, dois grupos, né? Dois grupos, o grupo estudo, o grupo alvo, 7 mil passos, o grupo controle, 2 mil passos e 160 mil pessoas, ou seja, um estudo bem robusto. O que é que nós tivemos? 47% menos risco de morte por qualquer causa. 37% menos risco de morte por câncer, 25% menos risco de ter doenças cardiovasculares, 38% menos demência, e aí reforço que a atividade física entra como tratamento classe 1 para Alzheimer, né? Preventivo e tratamento, né? 22% menos risco de depressão e 28% menos risco de quedas, que a gente não coloca muitas vezes no radar, né? As quedas, e olha que importante. Então, a questão da atividade física, seja ela, isso é o mais legal que eu achei desse artigo, viu, Matheus? Que seja essa atividade física estruturada dentro ali de um centro de promoção de saúde, dentro de uma academia, uma atividade resistida, um beach tennis, uma atividade de corrida ou uma atividade dentro do dia do paciente, E né? aí entra naquele conceito dos snacks de atividade física. Se você fizer 4 minutos de atividade física intensa, não estruturada, por exemplo, eu vou fazer aqui 4 minutos polichinelo. 4 vezes por dia você já tem benefício. Então, muitos pacientes chegam e dizem, doutora, meu problema é que eu não tenho tempo. Exato. Eu não tenho tempo. Então, como é que eu vou modificar isso? Suba de escada. Bate escada. Não é? É o nítido, não, né? Qualquer coisa é melhor do que nada. Exato. Isso. E também tem paciente que já não quer fazer nada porque ele acha que se eu não estou fazendo aquilo bem direitinho, nem não adianta eu conta. começar. Também não pode. Antes, eu falava assim, olha, seu fulano, você só tá fazendo atividade física quando você troca de sapato. Que aí você sai, você coloca aquela roupa específica e tá fazendo. Hoje eu não faço mais isso. Perfeito. Porque mudou, não existe mais esse conceito. Perfeito. Perfeito, Isadora, bem lembrado. Então, assim, acho que de atividade física a gente já abordou. Vamos falar um pouco de dieta, que é outro tema bem polêmico. A gente no consultório a gente ouve as coisas mais absurdas, né, sobre dietas carnívoras exclusivas, jejuns intermitentes, além do que foi estudado na evidência. A gente já sabe que evidência de dieta é mais complicado. Aí eu queria reforçar que o Jaime e nós participamos de um estudo brasileiro, né, recrutando alguns pacientes. Um estudo que basicamente abordava pacientes com hipercol familiar suspeita, mas que eu acho que eu já oriento no meu consultório porque já tem algum grau de evidência e ele vai ser logo publicado e já tem algumas análises dele aí disponíveis. O estudo chama DICA-HF. Jaime, você quer falar um pouquinho mais sobre ele? O DICA-HF é um estudo brasileiro, iniciativa bem brasileira, multicêntrico, muito interessante. E ele avaliou pacientes que tinham diagnóstico de hipercol familiar, né? HRB, hipercolesterolemia familiar. Hipercol familiar a gente às vezes escuta, parece uma coisa muito distante, mas a gente vai lembrar que a prevalência é 1 para 250. Então quem atende aí uma quantidade
nem tão grande de pacientes em consultório, vai acabar se deparando, logicamente, com a forma heterozigótica, né? A forma homozigótica, assim, de fato é mais rara, mas a forma heterozigótica ela é um pouco mais comum, né? Então, são aqueles pacientes ali que tendem a ter evento menor do que 55 anos. Para o diagnóstico, tem uma tabela específica para diagnóstico, mas para o consultório, o que a gente precisa lembrar? História pessoal ou familiar de evento cardiovascular, xantomas tendido ou chantelado, nível de LDL é estratificado a partir de qual nível, qual a pontuação que ele vai ter, mas a gente vai lembrar principalmente do LDL acima de 190, e o paciente aí é mais claro, né? O paciente que tem o teste genético positivo para hipercol familiar, e se tiver um familiar com teste positivo, logicamente não conta para pontuar mais, já é um fator a mais, digamos assim, para você pelo menos rastrear, enfim, rastrear esse paciente para hipercol familiar. Em relação à dieta em si, lembra muito a dieta do Mediterrâneo, né? Uma dieta que era muito associada com vegetais, né? Com basicamente proteínas, vegetais e diminuindo a quantidade de carboidrato, né? Tinha alguns suplementos também, acho que não sei se vem ao caso de citar, mas eu esperaria o estudo ser publicado, né? Mas, assim, é basicamente uma dieta nesse sentido, né? A dieta de KHF que deve ser depois estimulada para o restante da população cardiovascular no consultório, assim por diante. Com certeza. Então, você que está no consultório, que quer orientar seu paciente, já está disponível, né? Só pesquisar, adequa a realidade do brasileiro, né? Baseado no Mediterrâneo, mas óbvio, com os alimentos brasileiros. Classifica em cores, é bem... Isso que eu ia falar, né? tem uma cartilha muito simples, Isso. você botar até um PDF muito informativo que ele vai classificar em cor, não recorda, tem agora, mas era verde, amarelo, a outra não recorda, mas tinha a cartilha vermelha. E era assim, quanto mais caminhava do verde para o vermelho, você tinha que consumir mais o verde, menos o vermelho. Então serve muito para você mostrar. É uma pergunta muito frequente no consultório, né? Às vezes demanda tempo, então você entregar uma cartilha e fazer aquele acompanhamento compartilhado com o paciente é interessante. Nada radical, né? Nada radical, mas reduz ultraprocessados também, então bem Isso. bacana, bem bacana. É uma dieta bem acessível. E detalhes que já foram até divulgados na mídia, né? No resultado principal, os suplementos que o Jaime comentou são fitoesteróis, óleo de crio, né? Que são Sim. substâncias que podem suplementar a dieta, mas o estudo é focando na dieta. Dieta. E reduziu em 8% a lipoproteinada desse paciente. Excelente. Só com a dieta. Então, é realmente uma dieta acessível, eficaz. Óbvio, vamos aguardar a publicação do estudo oficial, mas a gente via na prática os pacientes aderindo, né, no protocolo de pesquisa, né, com todo aquele viés dele ser acompanhado em consultas mensais, mas é algo que a gente pode distribuir como um todo. Já vou querer o pré-print. Já vou querer. Então, falando de dieta, é óbvio, o nutricionista, né, sempre ajudando, né, óbvio, o nutrólogo de verdade com RQE, que deve se salientar, né, então, orientem para os pacientes de vocês e você que é paciente, pesquise de fato se o nutrólogo é nutrólogo, se o cardiologista é cardiologista. Importante o registro de especialista RQE que você pode encontrar, né, nos conselhos de medicina, no Google mesmo você digita, né, então isso é importante de falar para os pacientes também. Então, dando seguimento de estilo de vida, que é o que a gente mais sofre antes da gente entrar propriamente nos fatores de risco e as mudanças. A gente pode comentar mais algumas coisas, né? Na mulher, no sono, o que você tem para falar sobre isso, Isadora? Perfeito. Sempre é importante falar sobre a apneia do sono, que é um fator de risco que até alguns anos atrás não era tão falado. O paciente que tem apneia do sono, ele passa por um estresse a noite inteira. Então, eu gosto de mostrar para o paciente, olha, nesse dia aqui, você acordou 60 vezes em cada hora. Então, você não dormiu. Como é que você vai ficar bem? Como é que seu coração vai ficar bem? Por que a frequência sobe? Por que a pressão sobe? Porque você não está descansando. Então, aquilo que deveria acontecer, aquele descenso, não acontece. Aí, seu coração pode aumentar o tanto de arritmia, pode aumentar e descompensar totalmente um controle pressórico. Então, é sempre muito importante. Os pacientes têm, muitas vezes, uma resistência a fazer a polissonografia comum, de ir lá na clínica, mas para esses casos temos também as polissonografias domiciliares. Sim. Então,
é alguma coisa. Sim. É bom, mas assim, lógico que é melhor a polissonografia do laboratório de sono. Por quê? Porque se tiver outros tipos de distúrbio, como distúrbio das pernas inquietas, ou sonambulismo, ou outras. Parassonias, né? São diversos estudos de sono. Exato, Distúrbio de diversos Isso. distúrbios de sono. Sim. Então, paralisia do sono. Então, essas coisas podem passar despercebidas só numa polissonografia ambulatorial. Porém, o mais comum é a apneia do sono. E isso já pode ser visto. Então, há casos que o paciente precisa apenas fazer um tratamento medicamentoso com otorrino. Tem casos que realmente vai precisar do CPAP. Outros casos, cirurgia ou até mesmo uso de placas odontológicas. Então, existem alguns odontólogos, eu já cheguei a encaminhar paciente para isso, para colocar aquelas plaquinhas que auxiliam a deixar essa via aérea realmente aberta ao longo da noite. E aí, o paciente que não dorme é um paciente mais estressado, é um paciente que tem mais depressão, Que come que mais. come mais, que não consegue fazer atividade física, Não tem energia. não tem energia, e aí ele vai para os suplementos e para os estimulantes de modo geral. Então é uma coisa que só se soma. Então a gente não pode deixar de falar do sono. Hoje é um pilar e demorou muito Isso. pra gente Foi reconhecer. muito negligenciado, né, Isadora? Então, é o ciclo vicioso e não o ciclo virtuoso, como o Castro comentou. E já que você falou de obesidade, eu queria que a gente começasse a entrar nesse tema quente também, que é tema, né, de congressos, que ganhou, a cardiologia ganhou muito espaço no tratamento da obesidade por conta da redução de eventos cardiovasculares. O que é obesidade em 2026? Obesidade vem forte, viu, mestre? Uhum. Obesidade vem forte. Aí temos uma atualização do Lancet, Uhum. né? Que reclassificou a definição de obesidade. E aí lembro de uma conversa de corredor que os colegas brincando que a cada nova reclassificação, milhares de pessoas ficam doentes. É mais velho, né? Mais programação, O que antes era IMC dependente e exclusivo, agora a gente conta com IMC mais um fator antropométrico. De certo que o IMC acima de 40 ainda configura ali, já configura, na verdade, o diagnóstico de obesidade. Mas se eu tiver um IMC acima de 25, com um dos três a seguir, aí seria uma relação cintura-quadril, né? Acima da proporção que ele coloca, não me recordo, mas cintura abdominal, aí 88 para a mulher, 102 para o homem, e relação cintura e estatura acima de 0,5. É uma relação Isso. bem importante, né? Faz no consultório fácil, acessível, né? Não precisa de... Fita métrica. Perfeito. É fita métrica, né? Exato. Você não precisa ter um aparelho de bioimpedância. É. Mas a fita métrica é muito bem-vinda para estimar risco cardiovascular dado ao acúmulo de obesidade central, né? Então, quão importante é essa aferição. E às vezes o paciente, depois de ter aqueles números em mãos, ele visualiza. Isso. E decidir por tomar atitudes. Então, a obesidade também sempre foi um tabu conversar sobre obesidade, porque há pessoas que se sentem extremamente invadidas. Uma estratégia que eu já vi, que eu acho interessante, é pesar o paciente antes de entrar na consulta e entregar o papelzinho para ele. Ele vai ter um tempo para olhar para aquele papel e ver o que ele acha, né? Qual a sua opinião em relação a isso? E agora ele já vai ter que entrar na consulta, né? Então, ele já tá, ele já, tá ele já contemplou o seu peso e ele não tem para onde fugir, né? Ele vai ter que entrar na consulta. Então, uma boa estratégia. É boa E mesmo. aí, o que você achou? Você Ele está vai pronto ter- para falar sobre isso, né? Exato. Então é uma boa estratégia. Jaime, fala pra gente, então, já entrando, a gente falou do controle da obesidade com melhor sono, melhor dieta, melhor atividade física, mas já entrando nessas terapias que não são mais emergentes, que já estão difundidas no mercado, análogos do GLP-1, né, duplos, agora futuramente o triplo. Quais são as evidências científicas que a gente tem aí de redução de risco e o que você tem sobre? Sobre obesidade, então, eu vou aproveitar o tema e falar de também não é tão novo, o conceito da síndrome cardiorrenal metabólica, né? Então, assim, hoje a gente costumava tratar o paciente muito em gavetas, né? Aqui é do cardiologista, aqui é da endócrina, aqui é do nutricionista e aqui é da nefro, né? Vou encaminhar para a nefro. Então, hoje a gente vê, tem um passo a mais, que é a questão hepática também, né? Assim, como a antiga NASH, que acabou sendo paciente, ele é visto como mais metabólico. E também entrando nesse tema,
Quando você falou sobre o paciente jovem, eu estava até revisando o guideline agora de 2023 da ACC, em que eles incentivam, né, estimulam muito o uso da calculadora de risco baseada no Prevent. Excelente. Então, antigamente a gente tinha um dilema quando a gente pegava esse paciente jovem de 30 a 40 anos, parecia que a gente não tinha muito o que fazer por ele, né? Assim, em que a gente só batia nas costas, olhava o LDL dele, via atividade física, via outros estilos de vida. Se não fosse um LDL acima de 190, você não tinha muito o que fazer, Ficava né? inerte. Você volta quando tu tiver fizer 40, 40. tu volta aqui que eu vou saber explicar melhor. E a gente calcula bem Perfeito. direitinho, Ainda né? bem que mudou. Qual é o Ainda risco, né? bem E que hoje a gente vem com mudou. a calculadora nova do Prevent, que ela traz de Excelente. 30 a 79 anos, né? A gente só tinha de 40 a 79 anos. Por que eu tô falando sobre essa calculadora? Porque ela traz justamente esse conceito. Além dela pegar os fatores habituais, tabagismo, pressão, uso de estatina, idade, sexo, ela traz para a gente também a hemoglobina glicada, que vai avaliar o diabetes, traz a taxa de filtração glomerular Excelente. e traz o IMC. Sim, Então, ela parece que gabarita, cardio, renal, metabólica. sim. E outro ponto interessante, que você falou, não quis te interromper, mas com relação aos pacientes que têm baixa classe econômica. Então, lógico que foi validado, essa calculadora foi validada na população gigante, de 3 milhões de pacientes, e depois tem uma validação externa, uma nova população de 3 milhões de pacientes, né? Mas nos Estados Unidos eles conseguiram estratificar o zip code, né? Que é o nosso CEP, né? Então, se você botasse, não vou ser nem injusto com nenhuma região aqui do Brasil, né? Se você botasse uma região subdesenvolvida, um IDH mais baixo, esse paciente tem maior risco de ter evento cardiovascular, né? E se você botasse numa região com um zip code lá, um CEP melhor, mais desenvolvida, o risco dele ao longo do tempo seria menor, né? E outro ponto interessante também, que assim, quando a gente fazia lá, tudo bem, o paciente chegou aqui 41 anos, eu vou usar o SCVD RISC. Eu vou projetar para daqui a 10 anos. E aí? Acho um risco. Baixo. Fazer o quê, né? Esse paciente aqui, que ele chega ali em 5% em 10 anos, é muito baixo. Só que essa calculadora não, ela traz 10 e traz 30 anos, né? Então eu consigo melhor tomar a decisão sobre se eu vou tratar ou não esse paciente, né? E aí pode falar. E aí, na SBC, ainda tivemos os fatores agravantes de risco, Sim. que Boa. vieram dar um step up. Boa. Então, se eu tenho ali um baixo risco, mas é um paciente com retocolite ulcerativa, Sim. doença de Crohn, psoríase, lúpus, artrite reumatoide, eu já consigo reestratificar. Então, por exemplo, a esteatose, que muitas vezes a gente falava, meu senhor, o senhor tem esteatose hepática. Aí ele, tá aí, o que eu posso fazer? O senhor precisa emagrecer, fazer atividade física e tal e tal. Aí ele sorria pra você, dizia legal e pronto, né? Não, hoje eu consigo mostrar pra você. Não, realmente o seu risco aumentou. Aumenta, né? Isso. Então, a esteatose hepática, a síndrome metabólica como um todo, mas também precisamos lembrar das mulheres, né? As mulheres, menarca precoce, antes dos Sim. 12 anos, é um estratificador, assim como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, restrição do crescimento intrauterino, DMG, diabetes gestacional agora é cada vez mais comum. Se você perguntar as pessoas que engravidam após 30 anos, uma boa parte desenvolve diabetes gestacional. Hipertensão relacionada ao período gestacional, assim também como as pacientes que têm menopausa precoce, 3 ou mais abortos de repetição, são também considerados pacientes com um step-up, um risco um pouco mais elevado, um degrau a mais. Então, a gente não pode negligenciar, até porque no passado dizia, não, a mulher não infarta, a mulher não tem sintomas, a mulher... E não é bem assim. Tem um estudo que é o Virgo e mais, se eu não me engano, que ele avalia exatamente a comparação entre a sintomatologia de infarto nas mulheres jovens e nos homens jovens. E aí a gente sempre escuta, a mulher jovem tem uma dor estranha. A mulher jovem não sente dor, ela tem outras coisas. Na verdade, não. 90% tem uma dor, assim como os homens. Mas qual é o problema? É porque a mulher,
estatisticamente tem mais sintomas associados do que o homem. Então ela pode reclamar daquela dor no peito, mas também, ai, eu tô sentindo um mal-estar, eu não sei explicar o que é. Eu tô sentindo ansiedade, eu tô sentindo uma palpitação. E aí tem muitos mais outros sintomas. E o interessante é que mesmo que essas mulheres jovens tenham outros sintomas que podem confundir um pouco a nossa cabeça, os fatores de risco tradicionais estão muito presentes. Então, eu tenho uma paciente no departamento de emergência com a queixa de dor torácica. Eu digo, ah, não, é só uma dor torácica feminina que não tem nada demais, mas é uma paciente com disfunção renal crônica, é uma paciente diabética, paciente tabagista que usa vape, né? Às vezes você pergunta para o paciente, ele diz que não fuma. Você fuma? Não. Não. Aí eu pergunto, você usa vape? Sim. Sim. Então, Exatamente. excelente. Então, e as mulheres que usam testosterona também. Então, você precisa levar isso em consideração para não negligenciar, porque as mulheres, de um modo geral, demoram mais a ter o diagnóstico do infarto e podem acabar complicando um pouco mais. Interessante, você ter falado, você parece que adivinhou. Eu ia entrar justamente nesse tema. Ele traz uma abordagem nessa diretriz, chama CPR, CPA, né? Que você vai calcular o risco, aí ele vai dar lá os habituais, né? O risco depois a gente vai entrar, mas o P chama personalizar, que ele vai trazer essas questões do sexo feminino, vai trazer doença inflamatória, vai trazer PCR acima de 2, proteínazinha, sarros, né? Apendão obstrutivo do sono, que você tinha comentado, triglicerídeos acima de 150. Tem alguns chamados modificadores. Até discutir um caso recente que aí, o que fazer com esse paciente de 38 anos que faz isso, aquilo, outro. Vamos atrás dos modificadores, né? A gente tem que ter os modificadores. E para o último, que ele fala reclassificar, ou com esses modificadores, mas ele chama a atenção aqui para o que a gente está discutindo naquele caso, do score de cálcio. Então, para homem acima de 40 anos, mulher acima de 45 anos, um dos principais modificadores e reclassificadores, é que existe essa palavra, é o score de cálcio, né? Que aí ele tende a reservar muito para os pacientes do risco intermediário. Aí é aquilo que você falou, né? Parece que cada vez mais o sarrafo está diminuindo, né? Na diretriz brasileira ficou relativamente claro do ponto de vista numérico, que é 115 para baixo o risco, uma das coisas que mais chamou a atenção, e menos 40 para o risco extremo. Ficou bem numérico. Na americana ele traz em risco. Antigamente a gente queria tratar acima de 5% em 10 anos. Aqui ele já pede para tratar o borderline, né? Que é aquele de 3 a 5% em 10 anos, 0,3% ao ano. Ele já fala, considere o tratamento, olhe para os modificadores e ofereça para o paciente uma redução de 30% no LDL basal, né? Então é agressivão mesmo. No intermediário, aí ele pesa mais o discurso. É o at least, né? Ao menos diminua desse paciente 30%. Ou seja, o cara com 5% de risco, 0,5% ao ano, pelo menos 30%. E jogue ele para o score de cálcio. Se tiver um score de cálcio diferente de 0, porra, ele por 50% de redução de LDL, né? Então, eles vieram mais agressivos ainda, porque a evidência do LDL vem, enfim, né? Se for começar a falar de LDL, a gente vai passar a noite toda, né? Mas são alguns conceitos, né? Quanto menor, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? São essas reduções, você não priva mais. Aí ele traz outro conceito, eu até esqueci de falar isso, né? Quando pedir perfil lipídico? Aí começa também essa discussão também é eterna, mas ele, pelos 19 anos em diante, tem alguns critérios para pacientes pediátricos, mas 19 anos em diante, pelo menos um, e você reavalia em 5 anos. Na brasileira, 2 anos. Eles orientam 2 anos, Você pedir... você peça. E a gente vê na prática que um paciente que muda de um estilo de vida saudável para o sedentarismo, obesidade, rapidamente o perfil metabólico piora. Então, o exame denuncia, é um pré-diabetes, é um triglicerídeo que não era aumentado, são as transaminases. É o que o Jaime bem nos reforçou da importância desse cardiometabolismo, né? Não olhar só para o coração, mas o órgão como um todo. E vejam vocês que a gente já passa da metade aqui do podcast, a gente ainda nem chegou no tema central. Eu sabia que essa conversa ia ser gostosa, né? Um infarto em jovens. Aqui a gente está falando de fatores de risco tradicionais que a gente está cansado de saber. Foi bem pontuado essa questão da gente partir
quanto mais cedo melhor, porque a prevenção primária com 40, 50 anos, que é o que a gente fazia antes, a gente já perdeu tempo. Sim. Né? Então, os 40 são os novos 50, né? A gente vê a aterosclerose, né? Fator de risco para quê? Para a aterosclerose, né? É a doença que mais mata no mundo, infarto, AVC, doença vascular periférica. E a gente tem que evitar antes de que ela apareça, né? Existe a pesquisa de aterosclerose subclínica, que vocês já mencionaram, né? Com um score de cálcio, mas também através de Doppler de carótidas, índice de tornozelo braquial, né? Doppler de outros sítios, femoral, enfim, ilíacas. Então, é muito importante a gente atuar mais cedo e a gente vê com certa frequência pacientes com 30, 40 anos tendo infarto aterosclerótico. Sim. Então, a causa mais frequente de infarto em jovens, conforme a evidência científica, é a aterosclerose. Jovens, e o que é jovem abaixo de 50, abaixo de 45, mesmo você pegando os estudos com corte diferente, é fato que a aterosclerose é a principal etiologia de infarto em jovens. Infarto é a doença que mais mata no mundo. E aqui eu vou entrar numa seara um pouco mais técnica de o que acontece, porque é importante a gente entender, porque foi falado de inflamação, de PCR ultrassensível, de doença inflamatória, o diabetes, que é uma doença inflamatória crônica, a obesidade, que é uma doença inflamatória crônica, aquela visão de que a placa aumenta de 10 para 20, isso aí já caiu por terra. A doença aterosclerose se comporta muito mais como uma doença reumatológica de surto e remissão, né? Dos quais uma placa não obstrutiva, que é negativa nas provas isquêmicas, ela pode romper e ter uma oclusão coronariana, causando infarto com ou sem supra, que também já é outra questão que já está caindo por Oclusiva, terra, não oclusiva ou não oclusiva, é o papo para outro podcast. Mas isso é importante de nós, cardiologistas, reforçarmos com os pacientes que um ergométrico negativo, um ecoestresse negativo, não dá um atestado de saúde para ele. Muitas vezes o score de cálcio em 10 a 15% dos casos negativo também pode ser uma placa mole que não tem cálcio e ela se estabilizar, como já vi em alguns casos, e está na literatura, 10 a 15% das placas não tem cálcio, e são placas até mais instáveis, talvez, mais né? perigoso. Obviamente que a carga aterosclerótica continua sendo, né? Seja pelo score de cálcio, angiotomografia, um grande preditor de eventos. Isso a gente não nega, mas a placa mole a gente não pode esquecer, aquela placa mole. O que é uma placa mole? Placa vulnerável. Aqui é uma discussão também que poderia caber num podcast, mas queria dar atualizações mais recentes, porque saiu muita coisa nova de imagem intravascular, de angiotomografia, associando com inteligência artificial, tomografia de coerência ótica, ultrassom, que são que a gente usa no laboratório de hemodinâmica. Então, a placa vulnerável é aquela que tem um arco lipídico muito extenso, que tem uma capa fina, o chamado TICFA, que já foi visto no PROSPECT, aquele estudo clássico de história natural em vivo da aterosclerose, mostrando que com área luminal mínima, com TICFA e uma carga de placa acima de 70% são preditores de eventos. Mas a gente foi evoluindo isso. O PROSPECT ele já tem 15 anos. A gente foi passando, o nosso conhecimento foi saindo de lesão, de vulnerabilidade ao paciente vulnerável. E aqui eu fecho o link porque todos esses fatores de riscos descontrolados, eles estão associados com essa vulnerabilização dessa placa. E muitas vezes não é ela a culpada pelo evento, era uma placa que era mais estável, mas que com o descontrole desses fatores de risco, ela foi lá e causou infarto. Então, é importante a gente falar disso porque a aterosclerose é o principal mecanismo, seja pela ruptura da placa, né, e formação do trombo, seja pela erosão, como em mulheres, como a Isadora bem frisou, que você vê, não tem uma placa, mas houve uma denudação desse endotélio e formou-se um trombo e ainda assim, bota o stent ou não bota, isso é uma discussão que está ainda evoluindo, a gente vai ter resposta com estudos randomizados que estão por sair. Então, essa história da placa vulnerável é muito importante. Né? Mas a gente sabe que, né, esse podcast não está aqui à toa, a mídia veio cobrir, a SBC vem fazendo ações em academias e na população, pegando o público jovem, alunos de ligas acadêmicas, fazendo toda uma educação em saúde na grande mídia, porque a gente viu recente um aumento do número de mortes súbitas em academias, o que é muito triste, né? Então, na academia que eu malho, por exemplo, não tinha o desfibrilador, agora eu já passei a ver o desfibrilador, ou seja, precisou ter o desastre para que, como muitas vezes acontece, infelizmente, vidas serem ceifadas, para agora a gente observar uma mudança real na prática. E aqui eu direciono uma pergunta para o Jaime, porque vocês já mencionaram de anabolizantes, eu vou citar um pouco também, antes da gente falar de outros temas,
mas houve também a morte de influenciadores famosos, influenciadores que, esse nome não é à toa, que tem milhões de seguidores, milhões, e muitas coisas que eles falam se transformam lei, né, por conta da influência que eles têm, da oratória, do marketing digital, que pode ser usado para o bem e para o mal. E um desses influenciadores, constou, ele era usuário quanto mais de esteroide anabolizante, né? Nos últimos anos de vida dele, ele passou a utilizar, ele era natural, atleta de fisiculturismo e ele passou a usar doses cavalares, foi advertido por colegas até de profissão, e acho que todo mundo deve conhecer esse caso, e ele veio a falecer, e no laudo da autópsia veio como cardiomiopatia hipertrófica, Exato. o que pode até ter, de repente, baldeado um pouco essa discussão, né, Castro? E aqui o Jaime, como é cardiografista, é um dilema nosso no consultório, Isadora, você que também avalia muitos esses pacientes, da gente diferenciar um coração de um atleta ou de um hipertenso com hipertrofia HVE, que é uma lesão de órgão-alvo, ou até mesmo de uma miocardiopatia hipertrófica ou secundária a esteroide. Queria que o Jaime discorresse um pouco se tem como diferenciar pelo eco, quanto que tem que pedir ressonância, o que que o strain ajuda nisso daí. Vamos tentar dividir, são vários cenários. O primeiro é esse que você comentou, que eu vou começar pelo mais simples, que é o hipertrófica versus coração de atleta. De cara, né, o hipertrófico ele tende a ser mais assimétrico, com predomínio septal, e atingir níveis maiores de espessura septais, o clássico acima de 15 milímetros, né? Enquanto o coração de atleta ele tende a ser mais difuso e chega ali entre 12 e 14, lógico que pode atingir 15, mas o mais habitual é ficar ali entre 12 a 14 milímetros. O hipertrófico ele cresce muito o músculo e a cavidade diminui, né? Então são os diâmetros diastólicos do ventrículo esquerdo são menores, né? Enquanto o coração de atleta ele meio que cresce como um todo, né? Ele é grosso e grande, né? Para se falar de forma bem simples. Então o diâmetro diastólico ele chega a 55 milímetros, né? Então o outro fica em torno de 45 milímetros. O que mais? Então pode ter o famoso SAN, né? Que é o movimento sistólico anterior, com obstrução de via de saída mais pro hipertrófico, a redução do strain mais no hipertrófico em relação ao coração de atleta. O hipertrófico, logicamente, acompanha a espessura, né, o aumento da espessura, que é mais em regiões septais. Quando os teciduais, acho que é importante dizer, né, que é como fosse a velocidade do tecido na variação da função diastólica. No hipertrófico, como ele tem esse crescimento, ele tende a diminuir a complacência, né? Fica um coração mais duro, então ele diminui os teciduais, né? Tende a aumentar o S sobre a linha. No coração do atleta, não. A gente costuma chamar de superfisiológico, hiperfisiológico, né? Com os teciduais. Então, às vezes a gente está meio na dúvida ali, joga o tecidual ele vai lá embaixo, né? Aqueles níveis são os superfisiológicos, então serve para a gente diferenciar e também os dois fenótipos. E, logicamente, a regressão com o retorno das características habituais estruturais com o descondicionamento físico. Então, mas esses são os atletas não fisiculturistas e não usuários de anabolizantes. Né? Aí, ao comparar os fisiculturistas, tem um estudo que fala placebo, né? Fisiculturistas e os fisiculturistas usuários de anabolizantes naturais e os Não usuários, naturais. dos usuários. Eles têm tudo meio que a gente pensa, né? Vamos pensar mais espessura no usuário de anabolizante. Redução de strain, maior redução no usuário de anabolizante, né? E mais precoce. Quando é que eu começo a aparecer? Tem um clássico que é a redução do strain em 6 meses. Mas após o primeiro ciclo, estudos de curto prazo, às vezes ali com 2, 3 meses, né, 8 a 12 semanas, já mostram a redução de strain, de torno de 16%, né, 15 a 17%. O strain já reduzido, interessante, também com predomínio em parede septal e septal também. Então, disfunção diastólica, pior no usuário de anabolizante. Então, são mais ou menos essas características que o usuário de anabolizante ele apresenta, né? E quando solicitar, mais interessante, vou fazer uma pergunta, mas eu queria chegar muito no real tardio, né? Para a gente falar sobre esses eventos súbitos que a gente vê por aí. Tem algumas, às vezes a gente pode lançar mão, inclusive, da ressonância, como você comentou. Quando tem às vezes é dúvida diagnóstica,
Se acontece, faz parte, você fica muito na dúvida, se ele tem hipertrofia, às vezes é um aumento difuso, a gente até lauda de forma descritiva e manda pedir a ressonância para complementar, faz parte aí do método da imagem mesmo. Então, às vezes, dúvida diagnóstica, muita hipertrofia, paciente sintomático, paciente com disfunção ventricular, a gente lança a mão da hemodinâmica, aí da ressonância. Aí a ressonância tem um degradê, né? Assim, de hipertrofia ventricular. Isso agora no usuário de anabolizante. Tem que ver 80% tem hipertrofia ventricular. Redução de mapa T1, aí pode chegar a 50%. Aí tem um dado interessante que real estadio, né? Fibrose por real estadio chega a 15% a 30% em alguns estudos. A disfunção é o que tem menos, né? Chega de 10% a 20%. Mas 15% a 30% tem fibrose por real estadio. Então, fibrose por real estadio é igual disfunção ventricular, né? Arritmia com disfunção é ruim, né? Válvula com disfunção ruim, hipertensão com disfunção ruim. Aí, tudo isso que eu falei para disfunção é real estadio. Arritmia com real, isso é ruim. Hipertrofia com real, isso é ruim. IC com muito real, isso é ruim. É a mesma coisa em relação ao uso. Então, a real estadio está associada a morte súbita, a arritmia ventricular, assim como alguns, você pode falar melhor, né, em relação ao uso do uso indiscriminado de testosterona, de anabolizante, no endotélio, né? Então ela tem seu papel fisiológico, mas o uso indiscriminado pode causar vasoespasmo, hipercoagulabilidade, né? Então tem alguns outros mecanismos, isso associado ao músculo doente com presencial sadio, então é um prato cheio ali para morte súbita, né? A gente começou falando lá no começo, mas ele não sentia nada, né? Por que que a gente espera da doença o que ela não pode dar, né? Tudo tá apontando para morte súbita, né? Então por que que eu vou ser paciente? Ele nem desmaiou ontem, como é que ele morreu hoje? Não tem como, né? A morte é súbita, então é 5 e morte súbita. Então o pano de fundo do uso indiscriminado de testosterona, ele enfim, ele é favorável, não sei se é a palavra essa, mas é favorável ao evento súbito mesmo. Então por isso que a gente vê por aí essa quantidade de eventos. Então, muitas vezes a impressão que passa, o Jaime fez uma bela revisão dos mecanismos, né, do infarto no usuário de esteroides anabolizantes, mas às vezes o que acontece é um paciente que tem esses fatores de risco que a gente comentou aqui durante esse tempo inteiro e os desconhece. E Sim. parece um boost, né? Mais um, ele é Trigger. o trigger, é o gatilho. Existia a vulnerabilidade. Existia a Sim. vulnerabilidade. E aí a testosterona em excesso, ela empurra do precipício. Exatamente. E também a gente tem que combater a desinformação de que o LDL alto ele não é a doença, ele é fisiológico. Eu queria que a Isadora comentasse um pouco sobre isso e já introduzindo também como a gente pode usar a genética ao nosso favor, já que é uma arma disponível que a gente já tem pacientes aqui utilizando, né, para poder estratificar esse paciente. A gente precisa falar sobre a questão do LDL, que antes as pessoas olhavam, dava aquele legalzinho e tá tudo certo, espera fazer 40. Não. Hoje temos o conceito de exposição a LDL ao longo da vida. Então, quanto mais você é exposto a um LDL alto, principalmente nos primeiros anos de vida, é pior o desfecho. Você não pode mais deixar para tratar só lá na frente. Então, o LDL, ele precisa ser tratado toda vez que estiver inadequado para aquele público, ok? Você precisa suspeitar de hipercolesterolemia familiar, principalmente num paciente que tem um LDL acima de 190 e que tenha tido algum evento aterosclerótico, seja um infarto, um AVC, nos homens antes dos 55 e nas mulheres antes dos 65. Nos parentes de primeiro grau também. Em alguns locais colocam 60, em alguns locais colocam 50, mas é mais ou menos isso, 55 e 65. Então, nesses pacientes você precisa avaliar o perfil lipídico. Muito importante também pedir lipoproteína A minúscula, que hoje é necessário pedir para todo paciente pelo menos uma vez na vida. E olhando esses casos, você detectar aqueles pacientes que, de acordo com os scores, e um dos scores que eu gosto de usar é o holandês. Então, você vai ver a pontuação e ver se aquele paciente teria realmente um perfil de hipercolesterolemia familiar. Em caso tenha, você pode submeter ao teste genético. Qual é a dificuldade do teste genético hoje?
Hoje, um painel de hipercolesterolemia familiar aqui em Fortaleza, você é colhido sangue periférico, em EDTA, demora 30 dias para sair o resultado, mas a questão é o preço, 3.855. Então, realmente... Uma bagatela de 3.850 reais. Exatamente. Daqui a 30 dias você tem o resultado. Mas veja só, o paciente que tem hipercolesterolemia familiar, principalmente se for homozigótico, ele tem 48 vezes mais chances de morrer precocemente e por algo que hoje é potencialmente evitável. Controlável. É um controlável, talvez evitável, nem Sim, sempre. sim. Mas o que você trocaria por saber essa informação? Que você tem 48 vezes mais chances de morrer do que a população em geral. E aquela população em geral que tem o colesterol normal. Porque se eu comparo o paciente com hipercol familiar com a população em geral que tem colesterol alterado, reduz ali para 20 e tantos por cento, 20 e tantas vezes. Mas veja só, ainda são 20 vezes. Então é muita coisa. São pacientes que podem falecer precocemente por doenças que antes considerávamos doença dos idosos. Então, o que eu preciso olhar? Eu preciso olhar a presença de xantomas tendíneos, e aí lembrando também de fazer a palpação, tendão de Aquiles, braquial, fazer a avaliação também se nos intertrigos existe xantomas, o xantoma planar, que às vezes a gente também não olha, e a presença de arco córneo. Não precisa ser completo, basta ter. Principalmente os pacientes abaixo de 20 a 25 anos. Nos idosos, isso já é comum. E não é sinal. Mas, nos jovens, é um sinal. Então, você precisa estar atento. O ideal é que, mesmo que você não faça o teste genético, que no melhor dos mundos nós faríamos, para todo mundo, mas, infelizmente, os convênios hoje ainda não cobrem. E então fica um pouco mais difícil, mas existem pacientes que vão te perguntar quanto é que eles vão querer fazer. Sim. Então a gente não pode deixar de oferecer porque eu sei que o paciente não vai usar. É como se eu tivesse um paciente que infarta, eu vou dar alta depois do infarto grave, e eu não vou colocar rosuvastatina com ezetimiba, porque esse paciente é pobre. Eu nem sei se ele é pobre, só porque ele tá no SUS. Acaba privando, né? E aí eu tô privando o paciente de um potencial benefício. Então, a gente precisa oferecer. E saber como pede, que é só, você precisa fazer um mini relatório da história do paciente e dos fatores de risco. O ideal é que a gente sempre faça o heterograma, né? Que aí dessa forma a gente consegue ver, porque veja bem, se eu tenho um paciente índice que eu detectei que tem hipercolesterolemia familiar, os descendentes diretos dele, 50% Sim. devem ter. E em segundo grau, 25%. Em terceiro grau, 12,5%. E então isso é muito. Investigação em cascata, Em cascata. Né? Então, existe a investigação em cascata e a cascata reversa. Sim. Por exemplo, eu tenho um paciente no meu consultório tanto de cascata quanto cascata reversa. Que cascata reversa é quando eu pego o filho e aí, ele tem, pois vamos olhar, né? E aí você vai chamando a família, E é muito interessante porque quando a família toda entra nessa dinâmica, é mais fácil, vamos adotar juntos os hábitos e vamos levar a sério, né? Então, quando você entende realmente que tem uma questão específica, é muito mais fácil, porque educação em saúde ajuda ao paciente a aderir. Se o paciente não sabe para que ele está usando, ele vai parar. Veja bem, quantos pacientes vocês já viram que voltaram para o seu consultório, você prescreveu estatina, voltou depois de 3 meses sem usar estatina, por que você parou? Não, porque você disse para voltar com 3 meses, com um novo exame. Eu queria saber se ia continuar ou não. Pronto, aí hoje eu já digo assim, veja bem, você vai reduzir a sua idade? Não. A sua placa que existe, ela vai continuar. Certo? Aí a pessoa, certo. Você vai deixar de ser hipertenso? Não. Você vai deixar de ser diabético? Diabético mesmo. Provavelmente não, aí eu digo. Às vezes, um paciente que faz uma cirurgia bariátrica, e até com os agonistas de GLP-1 hoje, eles podem perder uma massa muito grande e deixar de ser, mas é a raridade da raridade.
Aí eu olho o paciente eutrófico. Você não vai deixar de ser. Então, o seu risco cardíaco, ele não vai desaparecer. Ele só anda para frente, ele não anda para trás. Então, se você começou essa medicação, você vai continuar usando. Então, por favor, quando a gente se vê de novo, esteja usando. Então, excelente, Isadora. Então, caminhando para a parte final, teste genético sempre oferecer, né? E algo que a gente tem mais disponível, eu queria que a gente finalizasse, né, com a lipoproteinazinha e ApoB, tema de congresso, muita informação nova, uma molécula até 6 vezes mais heterogênica que o LDL, né? E a gente reforçar, o LDL é a doença em si, né? Não é só ele, tem a inflamação, tem outras questões, tem outras moléculas, tem paciente infartando com LDL de 50, tem um risco residual, né? Que você controla tudo, ele continua tendo eventos, riscos protrombóticos, aí a lipoproteína A entra também, porque além de aterosclerótica, ela é protrombótica, então cada dia que se passa descobre mais relação com estenose aórtica, né? Então eu queria que vocês passassem as mensagens finais já sobre a ApoB, lipoproteína A e uma mensagem que se deixa para o colega, para uma dica mesmo de consultório que ele pode fazer para reduzir e principalmente uma mensagem para o paciente, como tocar o coração desse paciente do lado positivo, né? Evitando que ele infarte, começando pelo Castro. A LPA é uma evidência sérica de um risco exclusivamente genético, endógeno, produção endógena, né? Então, realmente tem muito a se falar de LPA, ApoB, colesterol não HDL, são checkpoints bem importantes, né? E aí acho que os colegas... A gente já contemplou muita coisa, né? Mas os colegas também vão contemplar. Sobre uma mensagem final, olha, eu gosto muito do estilo de vida, entender estilo de vida como a base fundamental de construção, de fomento de saúde. Eu acho que a gente tem que começar pela primeira linha do tratamento da diretriz e não pela segunda, né? Quando a gente coloca lá orientar e acompanhar mudança do estilo de vida. Então isso aí a gente tem que cada vez mais trazer para a nossa realidade, trazer para dentro da nossa prática, trazer para dentro do nosso consultório, né? E a mensagem para o paciente, talvez até no consultório, talvez para o colega, é entender que nós temos uma dificuldade de transcrever o que é risco para o paciente. Olha, daqui a 30 anos, o seu risco vai aumentar, isso é muito importante, né? Tome a medicação, vai fazer bem para o seu coração, vai lhe proteger, né? Mas muitas vezes o paciente ele não entende o risco, né? Porque o risco é um número e um número não dói. Um número não mexe com a vida, com o estilo de vida. E isso aí ele resolve depois. Então, é trazer para o consultório a motivação. E aí entra como entrevista motivacional, você entender de fato quem é o paciente, o que é doença para ele, o que ele se importa, né, de verdade. Olha, qual é a sua motivação? Não, eu quero estar vivo para ver meu neto se formar. Ok, então se é para ver o seu neto se formar, esse é o caminho. Eu acho que uma boa mensagem para o colega e para o paciente, né, nesse sentido, seria esse entendimento de motivação personalizada para cada paciente. Medicina centrada na pessoa e não na doença, né? Total. E aqui eu já boto já em saia justa, porque eu vou fazer duas perguntas nossas, né? Minha e de todos que estão assistindo. Primeiro, Jaime, a gente falou do MEB para dislipidemia, a gente tem opções orais, eu queria que você comentasse por que ainda é tão pouco utilizado, óbvio que o custo, né? Mas além dos custos, as terapias hipolipemiantes, né? PCSK9 inibidores ou silenciadores do RNA, o que está por vir para baixar, então, esse novo inimigo, a lipoproteína A, e por fim, a reposição, né, de esteroides, a reposição de andrógenos, para quem? Posso? Existe o perfil? Tem certeza que tá acabando, né? Porque aí realmente... Acredito que estamos no novo Vai começo. valer a pena a gente passar mais uns minutinhos falando sobre isso. Ou A sobre, dica crônica tá ótimo. sobre a redução de LDL, né? De fato, é um marcador, é um fator causal, né, da doença aterosclerótica, então tem uma relação direta, desde estudos observacionais, estudos prospectivos, estudos mendelianos, então não há dúvida quanto a isso, né, que ele de fato causa a aterosclerose, né? Então tem assim, algumas dicas ou alguns conselhos, a questão de você tratar precoce e tratar de forma intensiva. Então, a diretriz traz de você já começar o paciente de alto risco com terapia combinada. Então,
que tem, não adianta, se o, vou dizer, o mais fácil, né? Se a estatina em alta potência reduz 50%, ela não vai fazer magia, né? Lógico, tem paciente que responde mais, paciente responde menos, mas se você quer almejar já no paciente de prevenção secundária uma meta menor do que 50, o paciente está de partida, digamos aí, 160, não tem magia aí, né? Vai ficar em torno de 80, então você já começa com terapia combinada para a paciente chegar e se beneficiar mais rápido do tratamento. Eu costumo falar que a gente aproveita que o paciente está com sangue quente, e você também, né? Então, que pós-evento você vai lá e prescreve, que aquela prescrição, às vezes pós-alta, ela fica durante muito tempo. E aí você reavalia esse paciente, aproveitar esse história natural do pós-evento para falar sobre as novas terapias. Então você reavalia esse paciente ali em torno de 6 semanas no consultório. Pode deixar também para avaliar ele com 6 meses não, porque senão Muita perde ali. coisa Então muda. você priva e perde ali também aquela questão do engajamento inicial e de fato você priva o paciente, deixa ele no inércia terapêutica que também não é interessante. E você vai avaliar o, o LDL colesterol. Se ele tiver se ele estiver fora da meta, nesse caso específico, menor do que 50, maior do que 50, maior do que 55, você deve lançar mão de novas terapias. Né? Tem terapias orais, ácido bependóico, né? Então, já disponibilizado, inclusive aqui em Fortaleza, para você utilizar. Alguns pacientes vão se beneficiar de terapia tripla. A gente sabe que o ácido bependóico ele age na mesma linha do mecanismo de ação da estatina, né? Então, ele na terapia combinada com estatina, ele tem um efeito menor de redução, mais uma opção, a terapia tripla. E tem as medicações parenterais, que vão inibir os inibidores de PCSK9, receptores de PCSK9, sejam essa inibição por anticorpo monoclonal, que eu evoluo com o Mabel um exemplo, ou seja, por os RNAs de interferência. Né? Então, algumas pessoas brincam, mas é um fundo de verdade que o cardiologista, ao longo do tempo, ele vai virar como se fosse um reumatologista, né? Tem muita coisa saindo, então muita gente hoje torce o nariz para as nossas terapias, nós somos muito, isso eu vou inventar uma palavra, muito comprimidistas, né? Se a gente prescreve muito comprimido, né? O Verdade. endócrino não, né? Quando chega o agonista de GLP-1, o endócrino só abraçou, acolheu e começou a prescrever. O cardiologista ficou meio assim, né? Desconfiado. Quando ele já usava insulina, Sim. né? Dosava a glicemia, ficou mais fácil para eles aderirem à questão dos agonistas de GLP-1. Embora o cardiologista está assumindo esse protagonismo também na obesidade, tem prescrevendo cada vez mais ainda bem. Mas enfim, então, essa medicação, por que eu estou falando isso tudo? Porque essa medicação ela é parenteral e o RNA de interferência, ele tem um mecanismo, a medicação para LDL chama inclisiran, né, que é disponível para comercialização e para prescrição. Então, ela atua, é um RNA de fita dupla, entra dentro da membrana do hepatócito, ela se divide, se liga a um complexo RISC e vai atuar ali impedindo que o RNA mensageiro do PCSK9 ele produza a proteína. E aí é como se causasse uma inibição, um mecanismo parecido com o evolucumab. Uma inibição do PCSK9, mas não por anticorpo monoclonal, mas impedindo sua produção. Então, um mecanismo de ação bem novo, bem revolucionário. E por ter esse mecanismo de ação, tem uma comodidade terapêutica, digamos assim, que vai culminar aí com esse aumento da aderência de forma pela própria mecanismo de ação. Por quê? Porque a gente faz a primeira tomada no D0, tem uma chamada dose de indução de carregamento em 90 dias e depois ela é utilizada a cada 6 meses, né? Então dá uma resposta eficaz, em torno de 50% e sustentada ao longo do tempo. Então, é por isso que o pessoal diz que vai ficar igual ao reumato, ou seja, o paciente a cada 6 meses vai ficar voltando na clínica ou no consultório e é o momento da oportunidade do médico avaliar isso, justamente você falou, né? Tanto a parte bioquímica, medicamentosa em afins e sintomatológica, como engajar em mudança de estilo de vida e assim por diante. Né? Então, essa é o mecanismo de ação do inclisiran que reduz o LDL e está aí para combater o risco residual do LDL, associado ao LDL propriamente dito. E aí eu já pego carona com toda essa explicação para falar sobre as terapias para liproteinazina. Tem várias frases feitas sobre a LPA, né, 6 vezes mais heterogênica, acima de 100 duplica o risco, né, enfim, tem algumas, a proteína a molécula é muito parecida com o LDL, tem um núcleo de ésteres de colesterol, tem um molécula de ApoB, e ali vai se ligar aquela ligação covalente de sulfeto com a poliproteinazina, né? Então, várias repetições daqueles Kringles lá, que quanto menos repetições, mais ele é solúvel, gravo assim, pelo menos. Então, ele tem
um valor sérico, um nível sérico maior, né? Então, eu tenho eu gravo algumas das minhas frases feitas são essas, né? Então, e ela está associada à doença coronariana e estenose aórtica também, calcificação da válvula aórtica. As terapias não tem nada disponível no mercado. Até então, tem muito estudo com surrogate endpoint, né? Com diminuição do nível sérico de LPA. LDL a gente vibra, Castro, quando tem redução de 50%, né? Parece que Verdade. a gente tem que saber acostumado ali proteína C com reduções de 80%, 90% de redução do nível sério. As medicações são assim. Eu não vou enrolar mais, as medicações são toda vez que acaba em Ziran, é RNA de interferência. Aí tem o chamado Olpasiran, que tudo que eu falei é o Ctrl-C, Ctrl-V. Então, ele é um RNA de interferência, ele vai inibir, né, vai interferir na produção da poliproteinazinha, que é essa que se ligava à poliproteína B. E aí não vai impedir, logicamente, a produção da liproteinazinha per si e não vai ter nível sérico. Né? Então, é o Olpasiran. O estudo chama USHA. Aí tem redução drástica. E tem aí o nome da medicação é mais difícil, né? Chama Pelacarsen, que é outro mecanismo de ação, que é o oligonucleotídeo antissense, que aí ele entra na membrana, se liga ao RNA, ele cliva o RNA mensageiro, enfim, igual o mecanismo anterior, impede a formação da proteínazinha, que não vai também com redução muito drástica, né? E tem medicação oral vindo aí também, chama Foi aprovado já. Muvalaplina, né? Que é um pequeno inibidorzinho que ele também impede essa ligação. Eu falei também não foi à toa, não foi para mostrar discurso, não, foi para dizer a mecanização das medicações. Então ela impede essa ligação, né? O inibidorzinho que impede essa ligação entre a poliproteinazinha e a poliproteína B. E aí ele não impede a formação. Então são essas medicações aí que tendem a diminuir muito e depois vai ter que sair a questão do CVOTs, né? O Inclisiran também, para ser bem justo com a informação, também está esperando o seu CVOTs, né? Que são estudos com própria redução. Tem tudo para ser, mas o pesquisador não torce, né? Você tem que esperar e ver se de fato diminui o evento cardiovascular. Eu vou aproveitar para falar minhas considerações finais em relação a dica, conselho para os colegas se apropriem da score de cálcio coronariano, né? Então, o primeiro ponto é calcule o risco do paciente. Nada de fazer de cabeça. Esse paciente aqui, ó, alto risco. Esse aqui, não, baixo não tem isso, não. Né? Coloque na calculadora de risco. Principal, mais recomendado atualmente é a Prevent. Tem de forma web, né? Então, já deixa um abazinho lá no seu consultório. Calcule e anote do paciente para você tomar a decisão. Caiu em risco, baixa o risco, beleza, né? Você vai orientar fator de risco. Alto risco vai lá e trata. Intermediário, borderline, lance mão de algum modificador. Se cair intermediário, score de cálcio coronariano. É rápido, baixa dose de radiação, não tem contraste e dá um valor numérico, serve até para engajar o paciente. Não é esse o papel dele, não. O papel dele é a gente saber o risco e tratar o paciente, né? Mas serve também para você mostrar e servir de base para a doença. E para os pacientes, não suspenda a sua medicação quando a doença é crônica. E se aproprie do seu tratamento da sua doença, né? Procure saber mais. Pergunte, não, o que é que eu tenho mesmo? Né? Deixa eu entender, doutor. O que é que eu tenho mesmo aqui para eu vejo isso muito fazendo um eco. Não, doutor, tem um sopro no coração. Meu amigo, o sopro pode ser desde um FOP que já beijou, falou, é uma coisa bem que você nasceu, né? Então, se aproprie da doença, sabe o que é que tá, o que é que você tem, o que é que você tá tratando, o que é que você vai conviver daí para frente. Perfeito, Jaime. E suas mensagens finais, Adora? O que você pode dizer para o nosso colega para ele usar amanhã no consultório? Assim? Pronto, tenho algumas coisas a falar. Vou falar um pouco mais de custo, porque o custo, a gente sempre diz, não consegue por causa do custo. Quanto é, em média, se não tiver em promoção, uma caneta de Mounjaro? 2.500 mês, em média, certo? Um Inclisiran, uma dose semestral, é 6.000, ou seja, 1.000 por mês. Por que a gente prescreve o Mounjaro e não prescreve o Inclisiran? Precisamos oferecer. Então, uma dica. Segunda, lipoproteína A minúscula. Mas o convênio não cobre. Tudo bem. Quanto é? R$30. Uma vez na vida. Ninguém, assim, deixa de poder fazer algo por causa de R$30. Possível, É né? possível. Peça.
Não deixe de pedir. Outra coisa. Quando for pedir score de cálcio, a dica, peça tomografia de tórax, sem contraste, e coloque na observação score de cálcio, porque o score de cálcio não está dentro do rol da ANS. Então, dicas práticas de vida para que você possa ir em frente. Perfeito, Isadora. Tem muito cardiologista que não sabe disso e não pede, hein? Então, fica uma dica quente aqui para eles. E aqui eu me despeço, agradecendo a presença dos convidados ilustres. Foi muito enriquecedor. Eu acredito que vai ficar gravado, os colegas vão poder rever, tirar dúvidas, procurar as evidências que nós citamos aqui. Poderíamos ter citado até mais, mas iria se estender. Aqui o nosso objetivo mesmo era a troca de informações baseada em evidências. E a mensagem que eu deixo para vocês se eduquem, né? Se eduquem sobre a doença de vocês, como já me mencionou. Vocês são os maiores responsáveis pela sua saúde, né? Falando com os pacientes, como o Castro falou, e puxando o que a Isadora falou, a questão da mulher muito negligenciada, né, Isadora? Então, isso fica, às vezes a gente não pergunta realmente a história reprodutiva da mulher, a gente deixa passar esses riscos, né? E o que eu posso falar para vocês não tenham vergonha de tirar dúvidas com seus colegas cardiologistas, né? Porque muitas vezes os casos estão na zona cinzenta. Eu sempre digo isso até para os meus alunos também, que a maioria ele transita entre 1, 2A, nunca é classe 1 e classe 3, a maioria é 2A, 2B, posso fazer, posso não fazer, e quem vai decidir no final é o paciente. É óbvio que nós vamos dar as opções, mas o paciente decide. Então, acabou aquela modelo de medicina impositiva, se não tomar, então nem volta no meu consultório, se não parar de fumar, eu não atendo mais. Isso acabou há alguns anos, né? Então, eu queria me despedir, agradecendo mais uma vez a Sociedade Brasileira de Cardiologia, parabenizando a gestão atual, na presidência da doutora Caroline Medina, que está fomentando muito a educação médica, interiorizando também, ela já fez palestras lotadas, né, de cardiometabolismo e outros assuntos, saúde da mulher, dos mais diversos departamentos, muita gente não sabe, mas em Juazeiro, em Sobral, em adjacências, né? O associado, então, se você cardiologista que está assistindo que não é associado, se associe, vá para a corrida pré-congresso, nós também temos que fazer o jabá do nosso congresso de cearense de cardiologia, já tem o último mais de 1.000 inscritos, vários artigos relevantes sendo publicados, né? Então, convidados, palestrantes nacionais, locais de excelência, vai ser uma troca de experiência, muito conhecimento e a corrida também para ajudar, para a gente dar exemplo, né, para o nosso paciente. Reduzir o risco cardiovascular. Perfeito. É isso. Obrigado. Valeu. Obrigada.